damos início ao ato público com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos causados pelo trabalho infantil, buscando evitar e reduzir essa prática durante o Carnaval. Convidamos para compor a mesa de honra, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli da Totti. Sua Excelência, o coordenador do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Evandro Pereira Valadão Lopes. O excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. O excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Flávio Goulart Vilela. Sua Excelência, o coordenador do Subcomitê de Responsabilidade Socioambiental e vice-presidente do TRT-1, desembargador do Trabalho, Leonardo da Silveira Pacheco. Sua Excelência, a gestora regional do 2º grau do Programa Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho, Trabalho Seguro, desembargadora do Trabalho, Maria Aparecida Coutinho Magalhães. Sua Excelência, a secretária municipal de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha. O senhor superintendente-geral do Centro de Integração Empresa-Escola, Luiz Gustavo Coppola. Estamos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Com a palavra, o senhor superintendente-geral do CIEE, Luiz Gustavo Coppola. Boa tarde a todos. Quero aqui, em nome do presidente, Dr. Roque, cumprimentar todas as autoridades da mesa, todas as pessoas presentes nesse evento, nessa solenidade, que é um ato muito importante para os nossos jovens e adolescentes. O CIE Rio, o Centro de Integração Empresa-Escola, tem um compromisso há mais de 60 anos com a juventude brasileira. Um compromisso quando se fala principalmente o estímulo à aprendizagem. Mas vamos falar hoje do combate ao trabalho infantil. Fico muito emocionado de poder contribuir com esse movimento, não só hoje, não só nesse momento pré-carnaval, mas também no dia 12 de junho, quando é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, porque é uma chaga que nós, da sociedade civil, poder público, nós ainda não conseguimos resolver. E falamos muito sobre isso. Eu vou aqui repetir a fala do nosso amigo desembargador João Carlos Martins, lá da 15ª Região, Dr. Roque, em que ele fala que a sociedade, nós temos que derrubar 2 equívocos, 2 mitos, que é muito comum a gente ouvir hoje, ainda ouvir hoje na sociedade. O primeiro, que o trabalho infantil não mata. E o segundo, que é melhor trabalhar do que roubar. Trabalho infantil não mata? Segundo estatísticas que o CIE levantou,
Em 2023, na Semana de Combate ao Trabalho Infantil, nós identificamos que nos últimos 10 anos, isso em 2023, nos últimos 10 anos, quase 300 crianças morreram em atividade incompatível com a sua idade ou em atividade insalubre e perigosa. 40 mil se acidentaram e 20 mil acidentes graves, com perda de membros superiores, inferiores, perda da visão e por aí vai. Então, o trabalho infantil mata, sim. O segundo mito: é melhor trabalhar do que roubar. Claro que sempre é melhor trabalhar. Sempre é bom trabalhar, um trabalho seguro, como é a aprendizagem. Mas, segundo o levantamento feito por entidades, 80% dos jovens que estão em medidas socioeducativas, tanto aqui do DEGASE, da Fundação Casa, tiveram essa experiência de trabalho precoce. E não foi essa experiência de trabalho precoce que impediu que eles atuassem na ilegalidade e na criminalidade. Então, esses dois mitos, por mais que a minha geração, vou completar 60 anos agora em outubro, é uma geração que falava muito sobre isso, eu também comecei a trabalhar aos 12 anos, mas esses dois mitos precisam ser derrubados. A nossa Constituição de 88, ela estabelece que a idade adequada para um jovem começar a trabalhar ou estagiar é a partir dos 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz. Aí sim, a partir dos 14 anos. E é nessa política pública de inclusão de jovens a partir dos 14 anos no mercado de trabalho que o CIE Rio vem atuando desde 2006. A lei da aprendizagem é uma lei mais recente, o atual formato da lei, a Lei 10.097, ela completa esse ano 25 anos. 25 anos. Ela foi promulgada em 2000, a Lei 10.097. O Brasil, naquela época, tinha 50 mil jovens, como muitos dos jovens que estão aqui, em atividade como aprendizes. 25 anos depois, nós conseguimos, com muito esforço da sociedade, com muito envolvimento do empresariado, chegar a 600 mil jovens. Hoje, o país tem, segundo estatística recente do Ministério do Trabalho, 600 mil aprendizes. Mas poderíamos ter 1 milhão, se fosse cumprido a cota mínima das empresas que têm esse compromisso de contratar 5% do seu quadro de colaboradores como aprendizes. 1 milhão nós deveríamos ter. Se for o máximo do estabelecido em cota, que seria 15%, nós poderíamos ter 3 milhões de jovens de 14 a 24 anos incompleto como aprendizes, sendo beneficiados como vocês que estão aqui, contratados, com carteira assinada, num ambiente seguro, se identificando com o ambiente corporativo, aprendendo uma profissão, se relacionando com outras pessoas, readequando a sua carreira profissional e tendo sucesso. Todos os dias, nós lá do CIE, Dr. Roque, encontramos ex-aprendizes que estão ocupando posições de destaque nas empresas. Ex-aprendizes, por exemplo, ontem eu estive com o diretor do Tribunal de Contas do Estado, assessor lá do Dr. Márcio Pacheco, o Dr. Carlos William, que foi aprendiz e hoje é diretor do Tribunal de Contas do Estado. Encontrei um vereador ontem à noite também em Resende, que começou a sua carreira como aprendiz. Temos um prefeito até, né, Luciane? É o prefeito de Mesquita, o prefeito mais novo eleito aqui no estado do Rio de Janeiro, que começou sua carreira como aprendiz. Então, a aprendizagem tem se provado no nosso país como a principal política pública de proteção ao jovem trabalhador. Por isso que eu vou reforçar cada vez mais o combate ao trabalho infantil, ele obrigatoriamente passa pelo estímulo da aprendizagem. Então, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por fazer parte dessa mesa muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Com a palavra, a Sua Excelência, a Secretária Municipal de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu queria saudar a mesa na figura do nosso anfitrião, Dr. Roque, que nos recebe aqui de uma maneira muito carinhosa e calorosa.
E quero muito cumprimentar todo o Poder Judiciário aqui presente, verifico aqui a presença de inúmeros juízes e juízas, e fazer uma saudação também muito querida à nossa querida Ana Tereza Basílio, nossa presidente da OAB, Seção Rio de Janeiro. Eu queria iniciar a nossa fala falando um pouco sobre o papel da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem uma ligação muito permanente com a população vulnerável, e que durante o Carnaval ela tem inúmeras atuações, né? Seja uma ação preventiva para evitar que as nossas crianças se percam, né? Mas eu queria saudar aqui de um modo muito especial o nosso desembargador José Luiz Xavier, porque foi através dele que nós fomos instados a refletir sobre uma questão que era os filhos e filhas de ambulantes que atuam durante o período do Carnaval. E o que a gente percebeu é que parte dessas crianças, elas não tinham um espaço adequado e, portanto, acompanhavam suas famílias. Muitas desses trabalhadores do Carnaval são mães solo. Então, foi esse questionamento, essa angústia traduzida por um olhar que está muito preocupado com a criança, com o enfrentamento ao trabalho infantil também, que hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social tem um espaço de convivência. Um espaço de convivência tanto nas imediações do Sambódromo, nas imediações da Intendente Magalhães e acompanhando aqui os megablocos. E aí para receber exatamente essas crianças que podem ser acolhidas durante o momento que os seus pais estiverem trabalhando. Acho que o que a gente está vivendo hoje, nesse momento, neste evento, são duas questões muito importantes. Primeiro, o enfrentamento ao trabalho infantil. As nossas crianças precisam de escola, as nossas crianças precisam de acolhimento, as nossas crianças precisam da assistência social e precisam também das suas famílias. E, por outro lado, quando a gente enfrenta o trabalho infantil, a gente valoriza também a aprendizagem. Então, muito obrigada por poder estar nesse momento tão importante, e acho que hoje e sempre vamos cuidar e valorizar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo evento. Com a palavra, Sua Excelência, a gestora regional do 2º grau do Programa Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho, Trabalho Seguro, desembargadora do Trabalho, Maria Aparecida Coutinho Magalhães. Boa tarde a todas as pessoas que participam do evento. E eu quero cumprimentar os membros da mesa, as demais autoridades, na pessoa do ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, egresso desse Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por quem eu tenho imensa admiração, carinho, bem como saudade do antigo convívio. Obviamente, outros também têm meu carinho e admiração, no caso, mas você está aqui, está pertinho, o presidente Guilherme Calmon. Só tem que o presidente Guilherme Calmon, desculpa, presidente, é quase do TRT da 1ª Região. Foi ele o criador do ForJus, que concretizou o princípio da cooperação entre as justiças do Estado do Rio de Janeiro. E, em razão disso, nós temos firmado, né, foram firmados vários convênios, fiquei sabendo que foram 21 convênios até hoje, então tudo isso graças aqui ao nosso querido ministro Guilherme Calmon. Tá? Bem, embora não vá discursar propriamente, eu vou fazer uma breve descrição. Eu sou mulher de cor parda, uso óculos, idosa, não vou dizer idade, mas idosa, cabelos tingidos de marrom dourado e uma blusa estampada, tendo lilás, justamente porque é a cor da campanha do momento, né? A juíza Flávia me perguntou, preparou o discurso? Eu falei, eu não estou falando da festa, é do meu colega e amigo Zé Luiz, né? Esse é o mote principal. Mas o que eu queria falar justamente é aproveitar para agradecer a presença de todos que estão aqui para dar apoio a esta manifestação de repúdio ao trabalho infantil, que foi tão bem enfocado aqui pelo palestrante Luiz, né, e pela doutora Marta Rocha. É muito importante a gente
implementar realmente essa cultura, né? Não seguimos aqueles antigos, trabalho não mata e tudo mais, de repudiar efetivamente o trabalho infantil, né? Conscientizar a sociedade dos riscos que ele causa e promover principalmente o estímulo à aprendizagem de crianças e adolescentes, tudo como está previsto na Constituição e nas convenções da OIT, que são mais rigorosas, inclusive, em relação ao trabalho doméstico, né? Nós temos um outro limite de idade, com exceção da representação artística também, que pode ser autorizada pelo judiciário, né, em alguns casos. Bem, agora eu vou falar um pouco da minha situação, que na condição de gestora regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Programa Trabalho Seguro, eu quero agradecer a minha indicação recente ao desembargador Roque Lucarelli D'Átoli, nosso presidente. Eu realmente fiquei muito honrado, ele me antecedeu no programa e eu pretendo seguir os passos, não só dele, mas dos que antecederam no programa, que foi o programa de Trabalho Seguro, veio na presidência do desembargador Evandro Valadão, presidente, agora me esqueci, foi de 2012, ele já faleceu, Dallazin, ministro Dallazin. Foi ele realmente que implementou o programa do Trabalho Seguro, e aí nós estamos, né? Eu vou me esforçar para conseguir alcançar, realmente trilhar o mesmo caminho, né, dos antecessores, mas para pelo menos conseguir a chegar a 10% da parte do sucesso do trabalho do desembargador José Luiz, à frente do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ele consegue que as intenções não fiquem apenas no papel. Ele concretiza as ações necessárias, o que é evidente será aqui falado, e já foi falado pela doutora Marta Rocha. Aqui falado ao longo do evento, por isso já foi anunciado aqui. Ele conseguiu mobilizar uma política pública de justamente dar apoio a essas crianças dos trabalhadores ambulantes durante o período de carnaval. Isso é muito bom, eu gostaria de conseguir fazer o mesmo que ele. Se eu conseguir 10%, já estou feliz. E esta disposição para fazer acontecer parece ser de família, pois a sua esposa, a juíza Flávia Nóbrega, onde é que está ela? Isso. A juíza Fábia Nóbrega, gestora regional do Programa Trabalho Seguro Primeiro Grau, também é ativa e proativa. Obrigada. E agora também minha amiga, né, Flávia? Tá? Então eu agradeço. Né? Eles formam, gente, aqui muita gente não vai entender, essa garotada aí de trás então vai ficar boiando. Eles formam o casal 20. Lembra? Alguém lembra? Não precisa se dedurar, não, estou perguntando. É um antigo seriado da TV. Então, José Luiz e Flávia, eles formam o casal 20. Né? Mas agora, e o que eu quero falar? Agora eu sei que eu terei mais chance de alcançar os objetivos, né, de promover ações para promoção de saúde do trabalho, promoção de saúde do trabalhador, ampliar a cultura de previdência de prevenção de acidentes de trabalho, de doença do trabalho, assegurar um meio ambiente de trabalho mais seguro e saudável, porque hoje nós podemos contar com a parceria do Ministério Público do Trabalho. Acabamos de assinar um acordo de cooperação técnica, né, que tem por objeto a formação de um GTRIM, Grupo de Trabalho Interinstitucional, para a conjugação de esforços por meio de desenvolvimento de ações conjuntas para promover a implementação de iniciativas no Estado do Rio de Janeiro voltadas à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, vale aqui, quero registrar que o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro já é nosso parceiro há muito tempo. E, então, eu agradeço a oportunidade para deixar aqui minha gratidão ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o procurador Fábio Pilar Vilela, a procuradora do Trabalho, Luciene Rezende Vasconcelos, e a procuradora do Trabalho, Cíntia Maria Simões Lopes. E, evidentemente, o presidente Roque Lucarelli D'Átoli, que
assinou o acordo, né? Então, assim eu encerro parabenizando a todos que contribuem para a divulgação e implementação de uma cultura de prevenção ao trabalho infantil e estímulo, né, à aprendizagem de crianças e adolescentes, né? E eu falo isso que eu fiquei feliz em saber que o número de pessoas que alcançaram a universidade aumentou bastante entre 2000 e 2020, mas isso não é um quadro geral do Brasil, só em algumas regiões. Mas eu acho o ensino técnico muito importante, eu acho que nós temos que valorizar o ensino técnico também. E agora eu quero destacar a brilhante ideia do slogan, porque eu estou assim sem bottom, mas eu vou correr atrás do meu bottom, né, que tem é o seguinte para o Carnaval: criança protegida, folia garantida, né? E o desembargador José Luiz Campos Xavier conseguiu, por meio de política pública, como foi aqui, né, mencionado pela doutora Marta Rocha, realizar efetivamente o que contém o slogan, né? Então é isso: criança protegida, folia garantida, e daqui a pouco nós teremos um bloco aí, uma escola de samba para todo mundo saber. Então, era essa, tá? Boa tarde. Com a palavra, Sua Excelência, coordenador do Subcomitê de Responsabilidade Socioambiental e vice-presidente do TRT1, desembargador do Trabalho, Leonardo da Silveira Pacheco. Boa tarde a todos. Eu vou, como o protocolo já foi quebrado aqui várias vezes para a desembargadora Cida, eu vou aproveitar para cumprimentar a mesa e todos presentes nesses jovens, dezenas de jovens, sorrindo, ávidos para ouvir o que nós temos a dizer e para conhecer um pouco do trabalho que é feito no programa que é liderado pelo desembargador José Luiz Xavier. Então, cumprimento a todos aqui da mesa, na pessoa dos jovens aqui que eu consigo visualizar daqui da mesa. Eu quero agradecer a todas as instituições que participam de uma forma bastante ativa nesse ato público, nessa campanha que está sendo feita pelo TRT e que tem um apoio diretamente do Ministério Público do Trabalho, do TRF2, do CIEE e principalmente da Secretaria Municipal de Assistência Social. E nesse momento eu quero fazer um agradecimento em particular a pedido do desembargador José Luiz, que ele mandou uma mensagem, falou: não esqueça, agradeça a secretária, a deputada Marta Rocha, por entender, compreender a nossa campanha e o nosso trabalho e ampliar a rede de acolhimento nesse momento tão importante que é a festa popular, os festejos do Momo são tão importantes para a cultura brasileira, talvez seja a maior festa brasileira, e nesse momento onde centenas, milhares de crianças trabalham diretamente ou não têm onde ficar, vem o município, através da secretaria da deputada, da secretária, e vem fazer esse acolhimento e atende a um pedido do desembargador. Como a Vossa Excelência atendeu um pedido dele, eu agora estou atendendo um pedido, agradecendo aqui, frente a frente, tá, desembargador? O desembargador é uma pessoa humilde, uma pessoa despojada de qualquer vaidade. Eu disse para ele: desembargador Xavier, quem tem que estar sentado ao lado da deputada Marta Rocha é você. Mas por uma questão de protocolo, por uma questão de hierarquia, porque eu sou o chefe dele, eu tive que sentar à mesa e fazer aqui o pronunciamento por ele. Mas eu queria falar que os esforços estão bem visíveis por todo o país, tanto pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, secretarias estaduais, secretarias municipais, e os esforços são para a proteção das crianças. Eu vou me referir a esse período porque é nesse período que nós estamos atuando de uma forma mais massiva, que é o Carnaval, que é uma grande preocupação, né, deputada?
é uma grande preocupação de todos nesse período, porque a gente vê de uma forma muito a miúde, muito próxima, essas crianças puxando carrinho de rolimã cheio de latas de cerveja. Você vê crianças com isopores, caixas de isopores com cerveja para lá e para cá. Eu sou de uma geração que começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Eu montei 1.400 cadeiras perto do condomínio lá do Desembargador Alexandre, no Novo Leblon, para um clube que estava sendo inaugurado lá dentro. Eu achei aquilo uma façanha para uma criança de 14 anos montar 1.400 cadeiras. Mas não é uma façanha, é um absurdo uma criança de 14 anos ser obrigada a se sustentar, a não ter apoio dos pais, não ter apoio, não digo do meu lado não, porque eu tive apoio da minha mãe, mas não teve apoio do Estado, de quem quer que seja, para que eu não tivesse que sobreviver através do meu trabalho aos 14 anos de idade. Então, esse momento, e contamos com o apoio do poder público, e não é só do poder público que nós temos que contar com toda a sociedade. A sociedade é responsável por tirar as crianças do trabalho. A sociedade tem o seu papel. E, nesse momento, aqueles que trabalham com produto carnaval, aqueles que trabalham com a indústria carnaval, também têm a sua responsabilidade e devem fazer a sua parte para que possamos garantir a proteção dessas crianças, para que a gente possa dar dignidade, respeito e alegrias a essas crianças. E esse aqui, eu penso que esse momento é um momento de conscientização, mas também um momento de realização, quando a gente percebe, eu vou citar novamente a deputada, porque ela não se furtou a atender, através da secretaria que ela comanda, o apoio que foi pedido. Então, nesse momento, eu quero agradecer de uma forma bastante entusiasmado pela participação do município do Rio de Janeiro nesse episódio, com ações práticas, e porque ficar só no abstrato, ficar só no discurso, não resolve. Temos que ir para as ações, e aqui nós começamos a reduzir isso. No momento que a Secretaria dispõe de, eu não sei se é abrigo, é espaço de convivência para acolhimento dessas crianças, ela está reduzindo o trabalho infantil. Então, ações como essas é que importam verdadeiramente. Saímos do papel do abstrato para concretizar. Então, eu encerro aqui dizendo que eu estou muito feliz, muito alegre de participar desse evento, sabendo que ele já está trazendo resultado. E também porque eu quero ouvir o pagode, o samba enredo, que vai tocar daqui a pouco. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Fábio Goulart Vilela. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar todos os presentes, as pessoas do desembargador-presidente Roque Lucarelli, do ministro do TST, proveniente aqui do Rio também. Muito prazer revê-lo, ministro Evandro Valadão. E dizer que é uma satisfação estar num evento que demonstra, na verdade, a criação de uma rede ampliada, buscando uma atuação conjunta em temas tão caros para a concretização da nossa cidadania, na verdade. Quando se fala muito em criança, fala-se muito no futuro. Não, na verdade, estamos no presente, temos que cuidar da criança no presente para fazer com que nosso futuro seja transformado. Então, é importante combater o trabalho das nossas crianças, o trabalho infantil, da mesma forma é valorizar o que? A aprendizagem. Esses jovens aqui podem prestar os depoimentos deles, como isso é importante na própria cidadania, na concretização da dignidade da pessoa humana, até porque todos nós temos uma identidade pessoal, muitas das vezes somos reconhecidos pelo que nós fazemos. Então, a importância do trabalho, mas não qualquer tipo de trabalho. Um trabalho que concretize a nossa dignidade e um trabalho decente. Por isso, tem tudo a ver essa questão da exploração do trabalho infantil, da questão da valorização da aprendizagem, com essa rede de proteção, ou melhor, de promoção e tutela do trabalho decente, do trabalho seguro. Não há como se cogitar em trabalho seguro com a exploração do trabalho infantil.
E queria parabenizar pela iniciativa o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e aí peço permissão ao chefe, mas na pessoa do desembargador Zé Luiz, parabéns, juntamente com a secretária de assistência do município do Rio, delegada Marta Rocha, pela iniciativa, pela consciência da importância do acolhimento dessas crianças, filhos dos ambulantes. Com certeza é um importante ato de prevenção, que a gente combate, mas tão importante como combater o quê? Prevenirmos. E aqui, logicamente, nessa mesa, e aí seria até não seria adequado falar, não se esgota a regeneração. Temos outros parceiros muito importantes que nos puderam estar presentes, o Ministério do Trabalho e Emprego e outros que são fundamentais no combate a essa chaga social. E eu não posso deixar de citar o trabalho da minha instituição, na qual neste momento estou representando o Ministério Público do Trabalho, e valorizar o trabalho das colegas que são incessantes da Cor de Infância, da PRT da Primeira Região, na pessoa da sua coordenadora regional, Daniela Kramber, pela excelência do trabalho, jamais com protagonismo, jamais isolado, em parceria com todos os atores sociais envolvidos. Exemplo está aqui na mesa para que possam juntos trazermos um futuro melhor para as nossas crianças e jovens. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo presidente do TRF2, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Boa tarde a todas e a todos. Me dirijo aqui em especial ao nosso anfitrião, desembargador Roque Lucarelli, presidente do TRT da Primeira Região, na pessoa de quem estendo esse cumprimento a todos os desembargadores e desembargadoras aqui do tribunal, também ao ministro Evandro Valadão, na pessoa de quem cumprimento a todos os ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho. Não vou me estender aqui nos cumprimentos em razão do tempo que tenho, mas não poderia deixar de registrar na pessoa do Dr. Fábio, também o cumprimento a todos os representantes do Ministério Público do Trabalho, bem como o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também a doutora Ana Tereza Basílio, aqui representando a OAB Seccional do Rio de Janeiro, na pessoa dela cumprimento a todos os advogados e advogadas aqui do Estado. Deputada Marta Rocha, que está aqui como secretária do município e que, como já foi dito, também já vem desempenhando ações e atividades voltadas exatamente à atuação no combate ao trabalho infantil. Eu não poderia deixar de registrar duas outras presenças, a doutora Adriana Cruz, nossa secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, para o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça hoje desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, na criação e desenvolvimento de políticas públicas em várias áreas, para não dizer todas as áreas, em especial na proteção à criança e ao adolescente. Então, a presença da doutora Adriana aqui é muito simbólica também, a exemplo do conselheiro Alexandre, que, além de integrar aqui o tribunal, também integra o Conselho Nacional de Justiça e demonstra, com a sua presença, a importância desse tema para o CNJ. Eu fico muito contente e aqui já me dirigindo também ao desembargador José Luiz, dessa iniciativa que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região passa a desenvolver em parceria, como já foi dito, com várias outras instituições e órgãos, porque, sem dúvida, se não for através desse trabalho em parceria, em cooperação, cada um fazendo, entre aspas, a sua atividade no seu quadrado, sem dúvida isso não vai levar a lugar nenhum. Nós sabemos que a proteção à criança, em todas as suas dimensões, é uma das prioridades de qualquer sociedade e qualquer Estado que se baseie em valores democráticos e humanistas. No nosso caso, nós temos a previsão não só do artigo 227 da Constituição Federal, quando lá prevê um rol de direitos fundamentais da criança, do adolescente e do jovem, e esses deveres têm como, esses direitos têm como, do outro lado, devedores como sendo a família, a sociedade e o Estado. O Estado aqui nas suas várias dimensões. Não há como se reconhecer uma democracia sem a efetiva proteção às crianças e aos adolescentes, já que eles não só hoje já são pessoas em desenvolvimento, mas também precisam ter protegidos os seus interesses, até em razão das explorações que, infelizmente, até hoje
se perpetuam dentro da nossa realidade social e econômica. Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento muito rápido, mas a partir de dados divulgados pelo IBGE em 2023, mais de 1.600.000 crianças crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram identificadas como estando em situação de trabalho infantil no território brasileiro. E, do outro lado, nós temos o estímulo à aprendizagem, como já foi aqui também bem salientado, como nós precisamos, e os dados também estatísticos relativos à aprendizagem têm crescido, mas não naquele patamar desejável que nós gostaríamos, né, envolvendo exatamente a proteção à criança. Então, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil se situa exatamente nessa linha de atuação que o Estado brasileiro se comprometeu a cumprir a partir do compromisso contido na própria Constituição Federal. Não sendo despreciando lembrar que temas muito sensíveis e complexos vêm batendo cada vez mais às portas do sistema de justiça como um todo, não só aos juízes, aos desembargadores, ministros, conselheiros, mas também ao Ministério Público, à advocacia pública e privada. E nós temos cada vez mais observado diferentes formas de exploração do trabalho infantil, de maneira, inclusive, algumas delas de difícil apuração e, por que não dizer, comprovação, além de poderem se associar a vários ilícitos, não apenas no mundo físico, mas também no mundo virtual, né? Como nós temos observado hoje, a exploração de crianças e adolescentes no meio digital, né? E isso também é um ponto a ser bem destacado. Por iniciativa, então, aqui desenvolvida dentro desse trabalho coordenado pelo TRT da Primeira Região, e aqui estamos simbolicamente exatamente para poder marcar esse momento, houve essa constituição de um grupo de trabalho interinstitucional sobre essa temática, conduzido pelo desembargador José Luiz, e isso tem a ver com o que a desembargadora Cida Aparecida havia comentado, dessa parceria que as instituições, que os organismos, que os órgãos, não só públicos, mas também da sociedade civil, precisam cada vez mais estar irmanados. Então, com essas palavras, eu queria parabenizar o TRT e a todos os seus parceiros, né, por essa iniciativa, a Secretaria Municipal, aqui também representada pela deputada Marta Rocha, e dizer da nossa alegria da Justiça Federal de poder participar ativamente desse processo de transformação social. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o coordenador do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministro do TST, Evandro Pereira Valadão Lopes. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu estou aqui hoje no Tribunal Regional do Trabalho. Satisfação é essa que vem porque estou revendo grandes amigos, eu ia falar grandes e velhos amigos, mas assim, na minha idade eu estou tendendo a excluir essa palavra velho. Mas meus grandes amigos, né, juízes, desembargadores, membros do Ministério Público do Trabalho, então é imensa a minha satisfação e alegria, mesmo porque eu não foi possível a minha presença na posse da nova diretoria, então eu gostaria também de parabenizar a nova diretoria do TST, a figura do nosso... profetizou. Do TRT, o ministro Roque Lucarelli, já que é TST, ele é o ministro Roque Lucarelli. Mas o desembargador Roque Lucarelli, o desembargador Álvaro, corregedor, né, o nosso vice-presidente Leonardo Pacheco, vice-corregedor Tadeu Alquimim, não é? E também queria cumprimentar todos da mesa de abertura e também pessoas que me parecem importantes aqui, porque demonstram bem a necessidade e essa interação que é possível e que é salutar das diversas instituições, né? Temos aqui o CNJ, o desembargador Alexandre, a Adriana também do CNJ, OAB, né, com a Ana Tereza Basílio, o TRF aqui com o nosso Calmon,
do Ministério Público do Trabalho, do FAB, a Secretaria de Assistência Social, a deputada Marta Rocha, enfim, são instituições que pretendem, estão dispostas a trabalhar conjuntamente nessa rede, que é importantíssima, essa rede necessária para o combate e erradicação do trabalho infantil. Né? Falando para os nossos jovens aprendizes, e na linguagem deles, o casal Zé Luiz e Flávia é o Vision e a Feiticeira Escarlate do Marvel. Porque se falar casal Obrigada, 20, eles não ministro. vão saber quem é. Agora eles já se situaram. Feiticeira Escarlate e o Visão. Casal 20 não vão saber. Mas falando para os nossos jovens, é importante a atuação dessa rede. Não se faz nada sozinho, né? Nós tivemos um evento com os juízes de língua portuguesa. E são diversas as culturas, as sociedades elas são diferentes, né? E a juíza da Corte Constitucional de Angola, nesse evento, eu fui apresentar o programa de combate ao trabalho infantil. Me deram só 5 minutos para falar, mas como eu vim de Brasília, pode ser 10, José Luiz. E aí, eu apresentando o programa, e ela virou, mas assim, de certa forma, não entendendo, né? E de uma certa forma agressiva, e me veio perguntar, mas o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Que história é essa? Do Poder Judiciário, né? Tem um programa de combate ao trabalho infantil, nós aplicamos a lei. Né? E aí me fez ver essa grande diferença, né, de visão de judiciário, de sociedade, uma sociedade estratificada lá, né? E às vezes as pessoas me perguntam, o que o judiciário tem a ver com combate ao trabalho infantil ou no que se refere ao trabalho seguro? Eu falo, tudo. Tudo. Por quê? Porque todos nós temos que ver com isso, todos nós aqui, literalmente todos, porque na verdade é uma infâmia, é uma tragédia o trabalho infantil em tenra idade. Os números trazidos pelo Guilherme, pelo desembargador Guilherme, na verdade são números estarrecedores. Né? Se uma criança estivesse trabalhando, né, em condições perigosas, insalubres, com risco de vida, que fosse lhe roubado um futuro, já seria trágico. Quanto mais 1,9 milhão de crianças brasileiras, dentre esses 700 milhões de crianças nas piores formas, que é, né, 700 mil crianças nas piores formas, que é o trabalho no tráfico, no crime, né, nos sinais, vendendo bala, né, correndo risco efetivamente da rigidez da saúde física dessas crianças, né, em delitos, enfim. Isso é uma tragédia. E é uma tragédia, muitas das vezes, invisibilizada. Temos pessoas que não sabem que crianças de 5 a 17 anos trabalham, né? E nas piores formas. O trabalho é invisível. Quantas vezes encontramos as crianças nos sinais vendendo bala, simplesmente aceleramos o nosso carro e vamos embora? Todos os dias isso acontece. Isso é trabalho infantil, é trabalho degradante. Não pode, não deve, não pode ser assim. Como no Carnaval. Então eu quero parabenizar o desembargador José Luiz, né, por essa iniciativa extremamente salutar, e todas as instituições que estão trabalhando nesse projeto, nessa campanha, me parece extremamente importante. Então, desembargador José Luiz, a Joana também de Rato, tenho aqui os meus cumprimentos, viu, por esse belíssimo trabalho, e todos vocês que juntos estão nessa campanha. E é tão invisibilizado o trabalho infantil que nem nas nossas ações, nas reclamações trabalhistas, às vezes nós nos percebemos de que há um trabalhador infantil. Ontem, né, uma juíza do Rio Grande do Sul me mandou uma mensagem com cópia de um depoimento de uma trabalhadora
E ela dizia, olha, no depoimento, ela dizia, olha, eu trabalhava para essa empresa 12 horas por dia. E no turno da manhã, só que eu queria estudar. Então eu pedi para trocar, mas trocaram o meu turno 12 horas, é difícil estudar, né? Para a parte da tarde, e assim também não deu. E depois me trocaram de novo para a parte da manhã. E eu não tive condições de estudar. 2 anos depois, eu desisti de estudar. Está no depoimento dela, dessa moça, né, numa reclamação trabalhista, numa ação judicial trabalhista. O que diz a petição inicial? O que diz a petição inicial? Não é? Que relata o pedido, a pretensão de horas extraordinárias. Não há uma linha dizendo que era uma trabalhadora infantil. Não há uma linha dizendo, olha, ela foi impedida de estudar. Ela foi impedida de trabalhar para realizar um sonho de uma vida melhor no futuro. Ela foi impedida. Não havia uma linha na petição inicial, né? Quer dizer, olha a invisibilidade. E poderia dizer, e poderia pedir dano moral, não poderia? Poderia, dano moral, claro. Por quê? Porque o artigo 227 da Constituição, aqui, não sei se vocês sabem, jovens, mas nossa Constituição, eu acredito, sei que tem pessoas que não entendem assim, mas a nossa é chamada Constituição dirigente. Constituição é a lei máxima de um país, né, da nossa República. E por que ela é uma Constituição dirigente? É dirigente porque ela olha para o futuro. A Constituição diz como esse país deve ser lá na frente, como ele deve tratar o seu povo, não é? E na Constituição dirigente, que é a Constituição do porvir, que é o que vai acontecer lá na frente, o que nós queremos para esse país no futuro. Queremos uma sociedade mais justa, igualitária, e queremos os nossos jovens felizes, né? E que no futuro eles possam, né, trabalhar numa profissão adequada, né, num trabalho que não seja degradante e que não repitam muitas das vezes as histórias de seus pais. Isso é trágico, gente. Isso é trágico. Essa repetição da miséria, da vulnerabilidade, da pobreza, isso é trágico. E o artigo 227 da Constituição diz lá, e eu vou ler, para gastar os meus 10 minutos, já hoje, que eu disse que ia falar 10 minutos, né? Mas o artigo 227 da Constituição, que é, olha, é o país, são as instituições públicas prometendo para os nossos jovens, diz lá, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o que nos promete a Constituição. É o que promete a vocês a sociedade brasileira, a família, as escolas, as instituições públicas. Por isso, todos nós temos que ver com o combate ao trabalho infantil e vamos lutar por isso, para erradicar o trabalho infantil, né, no nosso país. Então, parabéns, José Luiz, a todos vocês que participam desse trabalho, desse programa. Me sinto orgulhoso de estar aqui no Rio de Janeiro e no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no dia de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo presidente do TRT1, desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli Dápoli. Boa tarde a todos. A bateria lá fora é sinal de que nós temos que encerrar o evento aqui, mas eu só queria cumprimentar todos os presentes à mesa, ministro Fernando Valadão, meu amigo pessoal, o desembargador Guilherme Cambon, Aparecida, também, inclusive, minha colega de concurso, Fábio Goulart, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que sempre nos apoia em todas as nossas iniciativas, vice-presidente Leonardo Pacheco. Gostaria de um agradecimento especial a
deputada delegada Marta Rocha e ao Bispo Paulo Zé, que são as duas. A presença deles mostra que realmente a ideia de combate ao trabalho infantil necessita do apoio de todos os agentes sociais. Então, eu agradeço especialmente a eles. Agradeço também a presença do colega José Luiz Xavier, da Flávia Cozzolino, que agora não sei se Flávia Nóbrega, desculpa, não sei se são casal 20 ou Vision e Feiticeira Escarlate. Vamos para você, Flávia, a Stephanie Powers? Ok, agora se a Luísa Robert Wagner vai ficar devendo, mas tudo bem. Agradeço a presença da Ana Tereza Basílio, que sempre também nos apoia em todas as nossas iniciativas, do conselheiro Alexandre Teixeira de Freitas, desembargador aqui desta casa, da juíza Adriana, que também veio nos prestigiar hoje, Cláudia Massa, também pela Associação Brasileira dos Magistrados, talvez, Gustavo Tadeu Quimim, nosso vice-corregedor, e todos os demais que, desculpe, não estou vendo. Oi? Não entendi. Desculpa, é isso mesmo. A doutora Priscila, que agora eu consegui ver pela AGU também. E é isso. Gente, nós precisamos ter uma coisa em mente. Trabalho infantil é proibido por lei. Ponto. Trabalho infantil é proibido por lei. Preceito de ordem pública. Trabalho de adolescente a partir de 14 anos é permitido, mas por intermédio ou por meio de aprendizagem, que, como o Dr. Luiz bem observou, é um caminho muito fértil para oportunidades profissionais. Tirando isso, o trabalho infantil é proibido. A indústria do carnaval, tradicionalmente, ela se utiliza da mão de obra infantil, é uma coisa que é um costume, digamos assim, da indústria do carnaval, mas nós temos que trabalhar para mudar, para alterar esse paradigma. E porque o ministro Evandro falou tudo que se poderia falar, eu tenho 2 sobrinhos, hoje adolescentes, Cida os conhece, não sei se o ministro Evandro conheceu pelo menos o mais velho. E eu fico falando com eles quando a gente vê exatamente crianças e adolescentes na rua, vendendo bala nos sinais, ou fazendo aqueles malabarismos, inclusive com alguns elementos de fogo também, para tentar arrecadar algum dinheiro para levar para suas casas, para suas famílias. Eu falo para eles, não digo que eles sejam privilegiados, mas digo que eles têm que ter uma visão solidária e empática dessas crianças, porque cabe a nós mudar essa situação. Nós somos entre aspas, desculpa, classe social que podemos mudar alguma coisa. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, as entidades da sociedade civil, o Poder Executivo Municipal, somos nós que podemos mudar alguma coisa no nosso país. Então, com base nisso, repetindo, é uma alegria muito grande ter todos aqui. Espero que os adolescentes aqui presentes hoje tenham pelo menos uma visão de esperança em face de tudo que ouviram hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Declaro encerrada esta... só um minuto, não. Declaro encerrada ainda não, desculpe. Quero agradecer também às profissionais que cuidam da transmissão da nossa cerimônia em Libras, porque é um trabalho muito difícil, muito exaustivo, muito exauriente, e elas sempre nos apoiam em todas as nossas atividades. Agradeço também a colega Joana, porque ela daqui a pouco vai ler a nossa carta compromisso, né, Joana? Então tá certo. Obrigado a todos. Neste momento, a organização do evento vai entregar aos membros da mesa o símbolo da campanha. Carta aberta deste ato público, convidamos Sua Excelência, a Juíza do Trabalho do TRT1, Joana Duarte, Sua Excelência, a Juíza Federal, Giovana Calmon, Sua Excelência, a Juíza de Direito, Cláudia Mota. Antes de iniciar a leitura da nossa carta, eu gostaria de convidar a colega doutora Adriana Cruz, juíza federal e secretária-geral do CNJ, que nos brindou com a sua presença prestigiando o nosso evento, para falar umas breves palavras. Gentileza, peço desculpas de atrasar a ida para o samba, que é o que todo mundo quer, né? Bom, só para, aproveitando como o doutor Leonardo quebrando o protocolo, eu vou saudar a todos, saudando a rede,
É uma alegria estar aqui nesse momento. Essa é uma pauta extremamente importante para o ministro Luiz Roberto Barroso, a proteção da criança, a proteção dos vulnerabilizados contra todas as formas de violência. O conselheiro Alexandre, que está aqui, cuida da pauta de enfrentamento à exploração ao trabalho. E dizer que a campanha do Conselho Nacional de Justiça esse ano também se volta à proteção da infância para mostrar a nossa sincronicidade, a sinergia do sistema de justiça e reforçar a disponibilidade da Secretaria-Geral para todas as ações que essa rede tão bela que se formou aqui, né, possa frutificar e ser um parâmetro de atuação também para os outros estados. Como se diz num ditado atribuído à comunidade de matriz africana, é necessário toda uma comunidade para criar uma criança e também para protegê-la. Então, parabenizar a rede, saudar a todos e me colocar à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Boa tarde. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o FOJUR, Fórum do Poder Judiciário no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho, a Defensoria Pública da União do Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo Municipal e Estadual do Rio de Janeiro, inclusive Secretaria Municipal de Assistência Social, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, e as demais instituições civis e indivíduos abaixo-assinados, vimos a público manifestar o nosso veemente repúdio ao trabalho infantil e à exploração de crianças e adolescentes. No período do Carnaval, a cidade do Rio de Janeiro se transforma em um dos maiores palcos culturais do mundo. No entanto, nem tudo é festa. É também nesse período que se agrava a exposição de crianças e adolescentes ao trabalho precoce e à exploração, numa manifestação cruel das desigualdades sociais e da negligência aos seus direitos fundamentais. Crianças vendendo mercadorias nas ruas, trabalhando nos desfiles ou em serviços informais, nos bastidores da festa, não são uma expressão de tradição ou da cultura popular, mas sim uma violação da sua dignidade, do seu direito ao desenvolvimento pleno e protegido. O trabalho infantil fere os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta às crianças e adolescentes, consagrados no artigo 227 da Constituição Federal. Além disso, contraria os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, da Consolidação de Leis do Trabalho e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, como a Convenção 138 e a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que tratam da idade mínima para admissão ao trabalho e da erradicação das piores formas de exploração laboral infanto-juvenil. É imprescindível que a sociedade compreenda que o trabalho infantil não é a solução para a pobreza, mas sim um agravante do ciclo de exclusão social. Crianças e adolescentes devem estar na escola, aprendendo, brincando e se preparando para o futuro. O trabalho precoce compromete o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças e dos jovens, além de aumentar a exposição a situações de violência, de abuso e de evasão escolar. Lembramos que a erradicação do trabalho infantil é uma das metas fundamentais da Agenda 2030 da ONU e que só será alcançada com a atuação conjunta dos três poderes, da sociedade civil, do setor privado e de toda a população. Com mais de 1,5 milhão de crianças e de adolescentes em situação irregular de trabalho e uma média anual de resgate dessas crianças. Eles são o nosso público-alvo, aqueles que a gente quer atingir e que mais do que ninguém leve essa mensagem, porque eles é que são os grandes transformadores da nossa sociedade. Mais de 1,5 milhão de crianças e de adolescentes em situação irregular de trabalho e uma média anual de resgates dessas crianças que não chega a 300, o Brasil tem um enorme desafio à sua frente para cumprir essa meta da Agenda 2030 da ONU, que, de acordo com um compromisso internacional assumido perante a ONU, deveria ser atingida já nesse ano de 2025. E é por isso que o diálogo e a articulação dos agentes que atuam na temática são urgentes para a criação de políticas públicas integradas que possam enfrentar todos os aspectos dessa mazela, tanto de forma preventiva como de forma repressiva. As instituições públicas precisam envidar todos os seus esforços
no combate ao trabalho e à exploração infantis, com o estímulo à aprendizagem como forma de compatibilizar a formação dos jovens com a sua inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, convocamos todos os cidadãos a denunciarem situações de exploração infantil aos órgãos competentes, seja por meio do Disque 100 ou com acionamento direto das autoridades competentes, tais como os conselhos tutelares e o Ministério Público do Trabalho. A proteção da infância é um compromisso de todos. Nossa missão, enquanto sociedade, é garantir que crianças e adolescentes possam sonhar, crescer e construir um futuro digno, livre de amarras da exploração precoce. Unidos, podemos fazer a diferença e construir um país mais justo e mais igualitário para as futuras gerações. Devidamente autorizado, queria fazer, em nome da Folia Carioca, Associação Carioca de Blocos e Bandas, que eu represento, um agradecimento pela deferência do doutor desembargador José Xavier, doutora Joana, ter embarcado na nossa campanha aí, que apresentamos para vocês em outubro. E devido à vênia ao doutor Fábio, ao MPT, na pessoa da doutora Daniele, doutora Dulce e doutora Elisandra, que mais um ano embarcaram na nossa ideia, aceitaram compor, né, essa campanha tão abrangente, tão grande que se tornou. Carnaval de rua no Rio tem um valor social, tem uma importância social, e a gente precisa fazer esse alerta nesse momento, tá bom? E aí eu queria, para encerrar, antes de encerrar, chamar as crianças que estão... Crianças não, adolescentes que estão presentes, para tirar uma foto aqui, por favor. E aí, ao final, a gente encerra o ato lá embaixo.